Olá pessoal, tudo bem? Leonardo pergunta para nós: quanto ao pré-31 com juros, existe alguma vantagem ou desvantagem dele ultrapassar os 10% ao ano em relação à alteração de valor de mercado e valor nominal? É assim, o valor nominal não muda, é sempre R$ 1.000 porque é pré-fixado. Quando ele ultrapassar 10%, ele vai cair o preço de R$ 1.000, certo? Por quê? Porque ele vai estar a 10%. 10% o que é? É a taxa anual dos cupons na definição legal do papel. Quando o papel é negociado no mercado a 10%, igualzinho à definição dele, nós dizemos que ele está sendo negociado ao par, tá? Como ele está sendo negociado hoje, que eu gravo o vídeo, 14 de abril, ele está sendo negociado a uma taxa menor do que 10%, a gente diz que ele está sendo negociado com ágil. Ele está mais caro do que R$ 1.000, concordam? É só ver na tabela do Tesouro. Se a taxa passar de 10%, ele vai passar a ser negociado a menos de R$ 1.000, ou, se ele estiver muito perto do pagamento do cupom, menos de R$ 1.000 mais um cupom, tá? Então ele vai estar sendo negociado a menos de 1.048. E aí paga o cupom, esses R$ 48 saem do título, tá? E aí ele volta a ficar menor do que 1.000. Quando passar de 10%. Então sim, tem vantagem, tá? Por quê? Porque o título vai ficar mais barato. E aí você pensa assim, ó, se você pagou R$ 1.100 para comprar um título que vai te pagar R$ 48 ao semestre bruto, e você tem dali a algum tempo no mercado esse mesmo título pagando os mesmos R$ 48,80 brutos, só que custando R$ 900, o que é mais interessante? É comprá-lo a R$ 900, porque você vai receber uma remuneração maior pelo capital investido, tá? Então isso aí é muito importante. Se acontecer dele passar dos 10%, eu acho que seria uma situação interessante até para fazer um aportezinho maior. Vale a pena trocar Selic 25 por 27? Não. Eu faria essa troca só no vencimento. Só que aí eu ia pegar, se o meu objetivo for manter Tesouro Selic, claro. Então, Selic 25, quando ele vencer, eu vou trocar pelo Selic, vou receber e vou comprar o Selic mais longo que tiver disponível para tentar obter o máximo benefício de postergação de imposto de renda. O Fábio pergunta aqui naquele vídeo do IPCA disfuncional, né? Então ali o IPCA disfuncional, na verdade, a gente está comentando a aproximação de taxas, né? No caso eu tenho aporte no IPCA 35, eu estarei perdendo rentabilidade? Não está perdendo. O que eventualmente se perde na marcação ao mercado, pessoal, é para resgate antecipado, como a Jordânia falou. Ó, se você retirar, corre o risco de ter prejuízo, tá? Então não está perdendo a rentabilidade. A rentabilidade que a gente contratou no momento da compra, a gente não perde, tá? É só ficar até o fim do prazo. Melhor trocar para IPCA 26? Trocar não, tá? Mas é aquela questão da teoria econômica, né? A gente sempre prefere, na relação risco-retorno, ter o melhor retorno possível no menor prazo, Então, se você tiver dinheiro novo, talvez seja mais interessante comprar o IPCA 26, dependendo do seu perfil. Ou continuar no IPCA 35, pois ao final do prazo eu não vou perder e receberei tudo de acordo com o contratado. Não é acordado, é contratado, tá? Isso é um contrato, tá? Tem lei sobre isso. Tem aqui, por exemplo, quando a gente vai no site do Tesouro, ó. Deixa eu ver aqui se tem o menu regras, ó. Você pode ver que tem toda uma previsão legal, tá? Esse regulamento do Tesouro Direto, tá? Tem força de lei nesses investimentos, tá, gente? Então, assim, não é acordo, é contrato mesmo, tá? Eu sei que tem gente que fala besteira por aí, na internet mesmo, diz que não tem nenhuma legislação a respeito, que não tem nada. Tudo isso são assim, tentativas de te tirar do investimento. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma portaria, tá? É uma portaria legal, tá? Do subsecretário da Dívida Pública e tal, tá? E aí eu recomendo assim que quem tem dúvida da parte legal,
É só ler isso aqui, tá? Tem todos os detalhes legais, tá? Então, realmente é contrato, tá? Não é acordo, é contrato. Mas aqui eu também vou repetir o que eu falei em outro vídeo. Se você tá na dúvida, olha, não sei e tal, essas taxas aí, e tá pintando mais estresse, mais crise, mais problemas no mercado, continua fazendo o que você estava fazendo antes, certo? Continua com aporte constante ao longo do tempo, vai passar, que nem o avião lá, vai passar por uma oscilação ali, vai passar por uma tremedeira e depois volta, tá? E depois volta ao normal. Então é a mesma coisa no Tesouro, tá? A gente pode até passar por momentos piores do que esse, se a crise econômica se aprofundar, mas nós teremos o aporte contínuo, a gente vai pegar um ciclo de taxas mais altas, depois a nação vai ter o esforço para resolver o problema econômico, assim como aconteceu em 2016, né, em que a inflação estava acabando com o país, e agora nós poderemos ter uma crise econômica mais séria em função de todos os problemas mundiais. A nação vai se esforçar e vai corrigir de novo, e eu continuo acreditando que isso vai ser resolvido no curto prazo técnico, ou seja, em até 5 anos isso aí vai estar resolvido, certo? E aí 5 anos para quem investe em tesouro, pessoal, não é nada. Então continue investindo no papel que você sempre investiu, que você vai pegar taxas melhores, e lá no fim do prazo você vai ver como esses momentos foram bons de comprar com essa taxa mais alta, acima de 4%, que é o número mágico aí para os IPCAs. Gostaria de saber se o IPCA é melhor que o prefixado. Se é melhor ou não, só o tempo vai dizer, tá? Por quê? Porque o prefixado, teoricamente, sempre tem uma taxinha a mais, tá? Do que se a gente fizer a continha ali, prêmio do IPCA mais a inflação prevista no Focus, por exemplo, vai dar um valor um pouquinho menor que o prefixado. Então, assim, por taxa, se a inflação ocorrer conforme o mercado espera, e isso é uma grande incógnita, na verdade, melhor taxa é do prefixado. Mas o que o Tesouro IPCA é? Ele é mais seguro, tá? Se nós achamos que a inflação vai entrar num curso de alta, aí o Tesouro IPCA acaba ficando melhor mesmo, certo? Por quê? Porque o prefixado ele vai aumentando a sua taxa ao longo do aumento do estresse. E aí veja só, como o prefixado tem um comportamento ruim nessas horas, né, em que a inflação está subindo. Porque a gente compra ele, por exemplo, a 8%, e a inflação continua subindo, e aí os novos prefixados vão a 9%, 9,5%, 10%. E aí acontece isso, certo? Por quê? Porque eles vão sempre tendo aquela margem um pouquinho acima do Tesouro IPCA de mesmo prazo. Só que aí para quem comprou antes com taxa pior, fica ruim, né? E isso nós estamos vendo hoje, né? Tem pessoas que compraram aí a 6%, vários prefixados, e tem que dar uma segurada agora, né? Tem que esperar essa Selic sendo aumentada resolver essa questão da inflação para o papel voltar a ficar mais estável. Então, assim, o prefixado tem essa taxinha um pouquinho mais alta, que às vezes não é suficiente, tá? Aí cada um tem que avaliar em cada momento, tem momentos, né? Prefixado é momentos. E o IPCA, não que ele seja melhor, ele é mais seguro. Vamos ver. Tá. Muito bem. O Marcelo, de novo, sobre a questão das taxas muito próximas nos IPCAs, né? Você acha que essa disfuncionalidade chega a mudar os planos de aporte para quem está mirando no longo prazo? Não, é como nós já comentamos. Num momento assim de muitas indefinições, de muito estresse, é como eu falei, o melhor é continuar a fazer o que sempre fez, ou não fazer nada também, certo? Com certeza o pior é querer trocar tudo, né? Pessoa bateu aí uma mudança nas taxas e tal, mercado tensionou, vou trocar tudo. É pedir para errar, né? A chance de erro é muito maior, né? Em primeiro lugar,
em movimentos bruscos, né? E em segundo lugar, porque a gente está com o cenário incerto. E aí a pessoa vai fazer uma troca dessas, a chance dela errar é muito maior. Luiz Almeida coloca aqui para nós. Sei que não é assunto do vídeo, mas gostaria da sua sugestão. Estou querendo compor uma carteira com IPCA 26, IPCA 30 com juros semestrais e IPCA 35. 3 excelentes papéis, excelente escolha. Qual seria a composição percentual mais equilibrada? Olha, Luiz, não existe uma resposta para isso, tá? Depende do seu objetivo. Eu vou falar por alto aqui algumas possibilidades e eu vou fazer algumas simulações de distribuição de carteira com esses 3 títulos para mostrar o impacto, tá? Vou fazer um outro vídeo, pretendo publicar hoje à noite ou amanhã, mostrando esses como é que seria o comportamento dessa carteira. Mas assim, guia geral. Se você acha que o estresse de curto prazo está muito forte, está muito intenso, o melhor é ir com mais apetite no IPCA 26, tá? Se o seu foco é investir para fluxo de caixa, ou seja, para receber uma renda recorrente e reinvestir essa renda em melhores oportunidades no futuro, foco IPCA 30 com juros, quer dizer, mais proporção maior da carteira nesse papel. Agora, se o seu foco é aposentadoria, aí a proporção maior, e se for o prazo lá em 2035, aí a proporção maior da carteira no IPCA 35, tá? Se a gente meio que tá perdido, tá perdido ali no palheiro, né? A gente não sabe o que fazer. Pode empiricamente, tá? Empiricamente que eu digo é assim, a gente faz uma coisa sem um estudo científico formal, tá? A gente faz de forma empírica. Então coloca 1/3 dos recursos em cada um dos papéis, tá? Mas eu vou dar vou ver direitinho a duration de cada um desses papéis e vou fazer vários modelos de possibilidades de percentual de carteira num vídeo separado, tá? Porque a ideia realmente é muito boa. O Roberto pergunta: assisti ao vídeo atentamente, mas ficou uma dúvida. Se o valor nominal atualizado é atualizado diariamente e com juro composto, como o valor do título aumenta? Ele aumenta ao longo do tempo, Roberto, tá? Porque na fórmula de precificação, tá? Isso é considerado, tá? Quanto tempo ele tem para o vencimento, tá? Então, um título que está rendendo IPCA mais 3% com 1 ano de vencimento, ele tem uma correção lá, ele tem um fator de correção, tá? Para o cálculo do preço unitário hoje, em relação ao VNE, ele tem um fator de correção. Um título que está, isso por 1 ano, para o título que está há 5 anos de vencimento, é outro fator, tá? Isso está nos manuais do Tesouro, não se preocupe. Se a taxa de compra lá no final é fixa, então, não tem esse problema, tá? Por quê? Porque, por exemplo, assim, há 1 ano do vencimento, o título, vamos dizer, ele já atingiu 90% da caminhada dele rumo ao VNA. Um título que está há 10 anos do vencimento, ele andou 50% só desse caminho, entendeu? Então tem um fatorzinho lá na fórmula que está nos manuais do Tesouro que o computador aplica, né? Porque isso aí está tudo programado já. Muito bem, pessoal, vamos ver aqui a pergunta do Antônio da área de membros. Então, esse a gente já respondeu na área de membros. O Adriel pergunta: você poderia trazer algum comparativo entre CDB e IPCA e NTNB? Eu particularmente gosto de ter NTNB com juros e CDB e IPCA de prazos menores. Olha, Adriel, assim, são 2 as diferenças, tá? O meu canal, eu procuro sempre estudar mais e pesquisar mais sobre o Tesouro Direto, tá? Porque eu acredito que a gente estudando uma área, uma coisa só, a gente acaba entregando uma resposta melhor, tá? E também melhorando os meus próprios investimentos.
As duas grandes diferenças entre CDBs e títulos públicos são as seguintes. São dois ativos de renda fixa. O CDB, por regra, tem mais risco, tá? Porque ele corre o risco de um banco que está dentro do Brasil, então ele segue o risco soberano e o risco do banco, tá? E o título público não, é só o risco soberano. Então isso aí é uma grande diferença. E a segunda diferença é a rentabilidade. E aí vai caber a cada investidor ver se vale a pena correr o risco do banco em questão em troca dessa rentabilidade. Então o que acontece? Se a gente tem, em geral, se a gente tem bancos bem seguros, pega aí Banco Estatal, Caixa e Banco do Brasil, a gente vai ver CDBs ou fundos desses bancos, em geral eles pagam menos, tá? E não compensa, você ganha menos até do que num título público. Então, em geral, não compensa porque são bancos muito seguros, tá? E aí, quando você encontra taxas de rentabilidade acima do mercado, você vai ver a história daquele banco, em geral, ele está precisando captar recurso, ele está precisando de dinheiro. Então, pesar risco-benefício, tá? E assim, o formato do investimento CDB, eu não invisto, tá? Mas isso sou eu, tá? Você tem que fazer a avaliação aí para ver o que você gosta ou não, tá? Eu acho que não vale a pena correr um risco de um CDB, por exemplo, de um banco pequeno, para a gente ter ali alguns centavos de taxa a mais, tá? Em troca de um risco que por 5, 6 anos você fica preso no risco daquele banco. E a gente sabe, é só ver no histórico lá do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, que inclusive usa o que de base, né? De base de ativo. O que tem lá no FGC, pessoal? Faça essa pesquisa, vocês vão ver o que tem lá. LFT, tá? Tesouro Selic, tá? Então, assim, e operações compromissadas, tá? E aí, se você vê assim, todo ano tem 1, 2, 3 bancos pequenos quebrando, tá? E tem isso aí no site do Fundo Garantidor de Crédito, tá? É só procurar no Google que você encontra. E assim, ó, é o tipo de coisa que pra mim não vale a pena, tá? Mas cada um é senhor de si aí para decidir, tá? Aí a nossa amiga aqui não tá recebendo notificação do canal. Ó, eu quase nunca falo isso, tá? Então assim, ó, tem que ativar o sininho, ir lá na configuração do sininho e marcar receber todas as notificações. Isso é a pessoa que tem que ir lá e marcar, tá? O YouTube não faz isso por padrão. Ele, por padrão, se você marcar o sininho em vários canais, ele só vai te notificar dos canais que você está assistindo mais, tá? Pelo menos isso é o que informa, né? Eu sei aqui, eu conheço essa pessoa de vários comentários já, eu acredito que ela assista bastante. Se eventualmente está assistindo algum canal mais do que o nosso, não tem problema nenhum, aí talvez o algoritmo prefira notificar a pessoa desse outro canal. Então assim, ó, para driblar isso, a gente tem que ir lá no sininho, marcar o sininho e acho que é o botão direito do mouse, no celular eu não sei como é que é, a pessoa vai lá e escolhe todas as notificações. Aí sim, aí tem que ter, tá? É isso, pessoal. Então marque o sininho e escolha ali receber todas as notificações do canal Finanças para Ti. Muito obrigado e bons investimentos a todos.